Belezinha? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro e eu estou iniciando aqui uma mentoria. Se esse assunto tem te interessado e você gostaria de participar também dessa mentoria, acesse o link que está embaixo aí da mentoria do professor Evandro. Agora, se você está assistindo a esse vídeo e está te ajudando de alguma forma, você já se inscreveu aí no canal? Já colocou aquele joinha maroto? Compartilhou nas suas redes sociais? Ativou os sininhos para que a notificação te avise toda vez que eu postar um vídeo como esse? E se de alguma forma continua te ajudando, dá um valeu pra gente aí, beleza? Vamos lá, moçada. Depois da vinheta, então, vamos iniciar aí a nossa mentoria. Vem comigo, então. Sejam bem-vindos, então, a mais uma mentoria. Eu vou iniciar a gravação aqui dessa mentoria com o intuito aí de utilizar esse vídeo depois no YouTube e para consulta de vocês também. Alguém com alguma objeção desse processo? Não? Se não, então vamos lá, então. Seja muito bem-vindo aí, Gustavo, Aline, João, Maísa, Pedro e o Vander. Pessoal que chegou aí agora, Pedro Afonso. Vamos lá, Aline, qual é a dúvida? Questão 5. Vamos lá, então, Aline. Questão 5, de concordância, de que é? Concordância verbal. Pode falar, vamos ver. Se ficar muito complicado, eu abro, senão a gente vai tentando tirar aqui. Vamos lá. Cometeu-se erro de concordância na frase. Eu marquei a alternativa delta, fala há de haver funcionários competentes. Você acha que esse aí tem erro? Não teria que ser hão de haver funcionários competentes, por causa Então, que o verbo há, ele é é o verbo haver, né? secundário. Verbo Isso, haver. ele é secundário, porque tem E a quem é o conjunção principal verbal do aí? verbo haver. E quem é o Haver, principal? E o haver no sentido de existir, ele é o quê? invariável. Ele é impessoal, né? Ele é Isso. impessoal, só que ele não vai variar de qualquer maneira porque ele está numa locução verbal. Só que ele proíbe o auxiliar dele de variar. Ele obriga o auxiliar dele a ficar na terceira pessoa do singular. Então aí tem que ser há de haver. Não pode ser hão de haver, tá? Porque ele é o camarada aí mais, né? Ele, deixa eu abrir aqui, ó, fica mais fácil para a gente poder discutir isso aí, ó. Qual o caso que o auxiliar varia? Só quando não é o verbo haver no sentido de existir? É, exatamente. Quando não for o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver como auxiliar vai poder flexionar, tá? Caso contrário, você não tem como fazer isso, ok? Mas tem que ter certeza também que ele está com o sentido de existir, né? Tá bom? Senão, barro. Vamos lá, deixa eu compartilhar com você. Beleza, então, moçada. Então, essa questão, ela fala assim, ó. Cometeu-se erro de concordância. E aí a letra A tá falando assim, ó. Há de haver. Esse há de haver, o verbo haver, que é o principal ali, ele está com o sentido de existir. Então, aqui, ó, você tem uma locução verbal onde o verbo haver está com o sentido de existir. Se ele está com sentido de existir, esse auxiliar dele aqui, ó, não pode flexionar. Não pode. Por quê? Porque o sujeito não existe e esse pessoas que você está vendo aqui não é o sujeito, ok? A sua oração aí é sem sujeito. E por ser uma oração sem sujeito, o verbo haver impessoal, sempre na terceira pessoa do singular, né? Já a letra B, ó, você olha a locução também e a locução tá hão de existir. Opa, aqui é o verbo existir. E o verbo existir não tem problema nenhum. A única coisa que eu sempre chamo a atenção é que o verbo existir é intransitivo. Então, toda essa locução tem valor de verbo intransitivo. E aí o sujeito dele é esperanças. Tá ok? Então, você vai dizer assim, por exemplo, que esperanças, né? Ó, esperanças existem. Tá vendo? Esperanças existem, porque o verbo existir tem valor de verbo intransitivo, é algo existe e não existe algo. Então, hão de existir está perfeito, ele não impossibilita, tá? O meu verbo flexiona, ele não faz isso com o auxiliar. Depois, ó, há de existir povo educado. Mesma coisa, ó. Aqui é a locução, verbo principal, verbo existir, só que o sujeito aqui é povo. Então, aqui tem que ficar na terceira mesmo. Há de haver, embora que tenha o funcionários que você está vendo aqui, ó, o verbo haver está com sentido de existir. Então ele corretamente tem que deixar o auxiliar na terceira do singular. Já não é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui o verbo principal é o verbo existir, ó.
E aí, quem que é o sujeito do verbo existir? Recursos. Então, você vai dizer assim, ó, mais, né, ó, mais recursos existem. Ou, o correto aqui seria, haviam de existir mais recursos. Então, por isso que essa alternativa aí está incorreta, né? Que deveria ser haviam de existir mais recursos. Tudo bem? Tranquilo? Sim, professor. Mais alguma dúvida? Na 15. 15? É. Tá, na 15. Deixa eu pegar aqui. Escolha a opção que completa corretamente a frase. Na vida, nem tudo rosas, né? Na vida, nem tudo rosas. Como já minha mãe e minha avó. É só quando se os espinhos, porém que se lhes crédito. E agora? Aqui eu tenho várias regras aí, né? Eu tenho vários elementos aí funcionando para a gente aí como elementos que podem fazer uma concordância. Na primeira situação ali, ó, na vida, nem tudo rosas. Quem é o verbo que tem que ser usado ali na lacuna? É o verbo ser, né? E aí, qual é a regra específica do verbo ser aí? Vocês lembram? Tem alguma coisa a ver que ele pode concordar com o predicativo ou com o sujeito, né? Então, mas aí é isso mesmo. Só que aí é uma regra específica dele, né? Que fala assim, ó, verbo ser entre pronome não pessoal e substantivo no plural. Isso tá? daí mesmo. Aí ele fala que o verbo ser tende, né? A preferência é fazer a concordância com o plural. Então aqui, a melhor proposição para ele aqui seria o quê? A melhor proposição seria você dizer são, né? Tudo são rosas. Então, na vida, nem tudo são rosas. Como já minha mãe e minha avó. Aí aqui é o verbo dizer. Olha, eu tenho minha mãe e minha avó. Tenho dois núcleos aqui, ó. Tenho avó e tenho mãe. Então, esse sujeito é um sujeito composto, mas ele está posto. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, ó. Eu posso ter assim, ó, como, né, ó, como já diziam minha mãe e avó, ou como já dizia minha mãe e avó. Tá vendo? Por quê? Porque eu tenho sujeito composto, posposto. O verbo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Então, ao olhar as alternativas, ó, a B eu já excluiria porque o primeiro tem que ser são. Beleza. É a única que eu poderia excluir logo de cara com a primeira lacuna. A segunda, ó, então aqui, ó, são tá certo, são tá certo, são tá certo, são tá certo. Dizia é possível, diziam é possível, diziam é possível e dizia é possível, tá vendo? Então eu tenho que fazer esse tipo de análise que eu não posso excluir logo de cara, porque não tem uma concordância melhor ou pior, as duas são possíveis aqui, tá bom? Beleza, aí você vai ter o quê? Aí você vai ter assim, e só quando se, aí vem os espinhos. Aqui vem aquela ideia que esse quando, ó, tá vendo esse quando aqui, ó? Esse quando puxou o pronome para perto dele, né? Por quê? Porque esse ser, ele tá funcionando pra gente como uma partícula passivadora, né? Então aqui você vai ter assim, ó, encontram-se os espinhos. Por quê? Porque os espinhos são encontrados. Tá vendo? Então isso aí, ó, é voz passiva, e voz passiva tem sujeito, e o meu verbo concorda obrigatoriamente com ele, que são espinhos, ó. Então o verbo tem que ir para o plural aqui. Então, ó, encontra tá fora, e aí a letra A já pode ir embora. E depois aí as outras permanecem, ó, encontram e encontram, tá vendo? Não tem como excluir. O examinador aqui foi meio maldoso, né?
Não foi dando muita possibilidade de, logo de cara, excluir isso aí. E aí depois vem, porém, que se lhes crédito. Ó, tá vendo? Aqui é bacana, porque aqui é o verbo dar. E aí você vai dizer assim, ó, você vai colocar assim, dá-se crédito, crédito a elas. O verbo aqui, ele está com valor, né, de verbo transitivo direto e indireto. Percebe? E ó quem que está aqui. Quem é esse ser? Voz passiva, tá vendo? Dá-se crédito a elas. Então aqui você está dizendo o seguinte, né? O crédito é dado a elas. O que é dado a elas? Crédito. Esse cara aqui funciona como sujeito, por isso que o verbo ficou na terceira do singular. Se é terceira do singular, esse fica e esse vai embora. Essa questão está com duas alternativas. Provavelmente foi anulada. Entendi. Tá bom? Mas assim, a gente às vezes pega questões, né? Ou pega uma questão que ela foi anulada e é uma questão de concurso antigo, mas a ideia é essa daí, tá? Aqui o crédito é dado a elas, né? Então a última oração não tem como. A última oração lá, o verbo tem que ser no singular, não pode ir para o plural. Beleza? Todo mundo vivo aí? Gustavão entendeu? Pedro, João, Vander, Maísa? Ok, mestre. Professor, Pois não, Maísa. eu queria tirar a dúvida da 11. 11? Beleza, vamos lá na 11 então. É que eu não entendi, tipo, o pronome tudo, eu esqueci da regrinha do pronome indefinido. Questão 11 aqui. Essa aqui? Sim, a D. Beleza. A D fala assim, glória, dinheiro, poder, tudo passa. Isso aqui, né, quando ele fala de regra, ele está falando o seguinte, tá? Ele está falando o seguinte, eu tenho vários núcleos aqui, tá? Eu tenho vários núcleos aqui, ó. Eu tenho glória, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Núcleos do sujeito resumidos por um pronome indefinido. A regra de concordância diz que o verbo tem que concordar com o pronome indefinido. A regra de concordância. Então, glória, dinheiro, poder, tudo passa. Não pode esse verbo ir ao plural, tá ok? Então tem que ficar sempre com essa ideia. O que eu questionei em sala é que a regra é assim, ó, núcleos do sujeito resumidos por um pronome indefinido. Então, você está diante de um sujeito composto. Se eu te perguntasse quem é o sujeito dessa frase, o sujeito dessa frase seria glória, dinheiro, poder. Ah, professor, então por que o verbo não foi ao plural? O verbo não foi ao plural porque a regra de concordância diz que quando você tem um sujeito composto, na verdade não é essa a regra, né? Núcleos do sujeito resumidos por um pronome indefinido, o meu verbo é obrigado a concordar com o pronome indefinido. Ok? Essa é a regra. Deu para entender? Mas o teu sujeito ali é glória, dinheiro e poder. E aquele tudo, né? A gente já disse o que aquele tudo é. Aquele tudo é aposto, chamado de aposto resumitivo, né? Tudo bem? Sim, professor. E a A, eu não entendi. Eu coloquei a A no início. Daí depois eu fui analisar de novo, aí era B. Eu não entendi esse 1. Então, aqui é o seguinte, ó. Na A você tem a regra do mais D, menos D, perto de, cerca de. A A, então, trabalha com esse camarada aqui, ó. Beleza? Trabalha com esse camaradinho aí. E aí, o que essa regra fala para você? Essa regra ela é bem taxativa. Ela fala assim, ó. O meu verbo vai sempre concordar com o numeral que está aqui. Menos se tiver esse cara aqui, ó. Porque isso aí, Maísa, não sei se você lembra que eu falei em sala, ele gera para você o que nós chamamos de reciprocidade. Voz reflexiva recíproca. Você está dizendo que um orador criticou o 2 e o 2 criticou um ao mesmo tempo. Ou eles se criticaram. Também posso ter esse contexto também, né? E eles fizeram uma autocrítica entre eles ao mesmo tempo. Poderia ser assim também? Poderia. Então, aqui tem que ser assim, ó. Mais, tá? Mais de um orador se criticaram.
Tá vendo? Mais de um orador se criticaram. Por quê? Porque esse se é o que faz com que eles executem essa ação sobre eles mesmos ao mesmo tempo. Se a regra, para a regra se manter, teria que ser assim, ó. Mais de um orador criticou o evento. Tá vendo? Mais de um orador criticou o evento. Esse evento aqui saiu péssimo, né? Mais de um orador criticou o evento. Tá bom? E aí, então, agora você vê nitidamente que você não tem uma ação recíproca acontecendo entre eles, né? Aqui eu sigo a regra geral. Estou com a expressão mais de e o numeral que apareceu aqui é o numeral 1. Então, criticou. Tem que ser assim. Deu para entender? Sim, eu não tinha percebido que era recíproco. É. Eu entrei nessa regra de baixo. Aqui, quem tá dizendo isso aí para você é esse camaradinho aqui, ó. Esse camaradinho aqui é que faz a necessidade aí de colocar o verbo no plural, tá ok? Sim, perfeito. Mais alguma dúvida? Ô, mestre, eu anotei aqui na questão 9. Eu até botei interrogação aqui, eu não soube a regra. Questão 9? É. Vamos lá, vamos ver. Pô, esqueci de anotar o gabarito dela aqui, mas não entendi. Questão 9 fala assim, ó. Em qual alternativa o verbo também poderia estar no plural? Quando ele fala em qual alternativa o verbo também poderia, ele quer saber o seguinte, né? Aqui é aquele tipo de questão que você tem mais de uma regra, né? Por exemplo, a preferência é o plural, ok? Aí você vai utilizar a possibilidade de esse verbo ir ao plural, mas também sabendo que ele poderia ficar no singular. Então ele está dizendo assim, ó, Carlos ou Mário casará com Marlene. Neste caso, há a possibilidade de você levar esse verbo ao plural, significa dizer que você estaria concordando com os dois núcleos do sujeito. Mário ou Carlos, os dois podem casar com a Marlene? Não. Não, então esse ou que você está vendo aqui, ó, o valor dele é de exclusão. O valor dele é de exclusão. Um ou o outro, né? Então, ou Carlos, né? Ou Mário. Os dois não podem executar essa ação. Então, não. Essa oração aqui não permite que o teu verbo vá ao plural. Na 2, qual dentre eles irá com você? Aqui é o seguinte. Aqui, ó, eu tenho essa expressão aqui, ó, que você está acostumado com essa aqui, ó. Quais de nós? Tá vendo? Quantos de vós, por exemplo? Ou alguns deles. Qual a diferença dessa expressão para que está na letra B? A diferença dessa expressão para aquela que está na letra B é que o pronome indefinido está no plural aqui, tá vendo? O pronome indefinido aqui está no plural. Ó. Enquanto que no outro lá, o pronome indefinido está no singular, tá vendo? Então, o fato desse pronome indefinido estar no singular, ele proíbe concordar com eles. Não pode concordar com eles. Só posso concordar com o pronome indefinido. Então, é outra alternativa que não pode ir para o plural, tá bom? Quando aparece esse pronome indefinido aí no singular, seguido das expressões de nós, de vós, não tem escolha, tá? Não tem opção. O camarada aí vai ter que ficar dessa maneira aí, tá bom? Anseia-se por dias de paz. Aqui, ó, quem anseia, anseia? Por algo. Por, não é algo. Por algo, sim, por algo. Então, eu tô com um verbo na terceira do singular, mais se, mais uma preposição, tá vendo? Isso é a trinca do sucesso, né? O que a trinca do sucesso fala para você? Então, se o verbo tem que ficar na terceira do singular. Acabou. Outra frase que eu também não posso levar o verbo ao plural, tá vendo? Não tem possibilidade de levar esse verbo aí ao plural, não tem como. Show? E eu tenho aí, haveria poucos erros. É o verbo haver com o sentido de existir. Tá vendo? E aí o verbo haver com o sentido de existir, ele é impessoal e fica obrigatoriamente na terceira do singular. Outra oração aí também, que não tem como, é impossível aí fazer esse cara ir ao plural. E aí fica a letra E, era um dos que. Essa expressão aqui, ó, um dos que, tá ok? Eu tenho tanto a possibilidade de ficar no singular quanto no plural. A expressão um dos que. Então aqui poderia ser também estudou.
estudavam. Ok? Era um dos que mais estudava ou era um dos que mais estudavam. Eu tenho essa possibilidade aí também. Show? Fechou? E aí, moçadinha, mais alguma dúvida? Aproveitem. Eu vou ter que encerrar daqui a pouco, tá? Eu vou pedir desculpa a vocês aí, eu demorei um pouquinho aí, tava com problemas técnicos aqui, eu vou deixar essa parte da bibliografia para a próxima, tudo bem? Vamos aí, se tiver mais alguma dúvida, eu tiro a dúvida de vocês. Mais alguma dúvida? Ô, professor. Pois não. Eu tenho na 17. 17. Do pronome... Talvez. Vou falar mesmo, foi mal. Não, pode falar, vai. A minha é 16 também, eu marquei a 16, se eu puder passar antes. Vamos passar aqui. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com a 16, então. Vou respeitar você, Gustavo. Não, é um gentleman, rolando intimidade, né? Aí, pô. Tá. Autoritário aí. Ué. Rolando intimidade aí. É um gentleman, né? Esse daí tá tranquilo, né? Mas vamos lá, peraí. Questão 16. Qual é a dúvida na 16? Eu não entendi realmente ela. Ele marcou que era a B. Ele falou a B, eu não entendi por que é a B. Por que é a D? B, bravo. A B de bola. Vamos lá, então. Aqui ele fala o seguinte, ó. A grande parte de pessoas se amedronta com a perspectiva de viver sem ela. Das variações operadas na sentença acima, ocorre erro de concordância em... Aqui vai acontecer a mesma coisa, o Gustavão. Essa da maioria, né? Maioria dada. Então, aqui você sabe por que esse cara aqui... Esse aqui tá certo, né? Ó. Aqui é o verbo amedrontar-se. Aqui não é o verbo amedrontar, aí é o verbo amedrontar-se. Então ele é pronominal, para você não achar que isso aí é uma voz reflexiva, que o seu verbo deveria ir ao plural, tá vendo? Mas vamos lá, ó. Por que aqui ficou no singular? Por causa da expressão grande parte de. Só que essa expressão grande parte de, ela tem como preferência o verbo no singular, a preferência. Então, o plural é possível. A preferência é o singular, mas o plural é possível. Porque muitos fazem a concordância com esse cara aqui, ó, com pessoas, tá vendo? O pessoal tende a fazer a concordância com pessoas. Então, aqui poderia ser também amedrontão. Poderia ser assim também. Agora, vamos lá. Letra A é a mesma expressão, tá vendo? A letra A é a mesma expressão. Grande parte de, grande número de, a maioria de, tá vendo? É a mesma coisa. Então, a mesma regra que serve ao que eu te falei, serve para a letra A. Então, a letra A pode ir para o plural? Pode. Tudo bem? Uhum. Uma e outra pessoa. Uma e outra. A regra de um e outro, tá? A regra de um e outro é a preferência ir para o plural, tá ok? A preferência é ir para o plural, mas o singular é possível. Então, ok, não há erro aqui, porque ele fala que é a preferência com a expressão um e outro. Legal? Sim. Mais de. Tá vendo aqui, ó? Mais de. Mais de, menos de, perto de, cerca de. Lembra desses caras aí? Sim. Qual é a regra? Eles têm a preferência também de ficar no... Não é preferência. Agora é específico, não é preferência. Isso, quem falou? Aline? É isso daí mesmo. Não tem preferência aqui não, hein? Aqui concorda com o numeral. Que numeral que apareceu aqui? Então só pode ficar no singular, tá vendo? Então, tá no singular ali? Tá, então tá perfeito. E nenhum de nós. Aí, ó, tá vendo a letra B de bola e a letra E? É a mesma regra. Qual regra? Que a gente acabou de falar. O que eu acabei de falar para vocês? Quando esse indefinido está no singular, tá vendo? Quando esse indefinido está no singular... Professor, mas lá em cima é diferente. Não é diferente. Tá vendo das pessoas aqui, ó? Tá vendo das pessoas? Aqui poderia ser de elas. Não poderia? Poderia ou não poderia? Entendeu, Gustavo? Sim. Então, qual é a regra? A regra é, quando esse indefinido aparece no singular, só tem uma concordância possível. Essa aqui, ó, singular. E ele botou no plural. Plural não pode. Sim. Esse é o erro da B. Beleza. Ok? Todas as demais variações são possíveis, são cabíveis, sem problema nenhum. Beleza. Ok? Valeu, mano. Valeu? Vamos para a Maísa agora, então. Agora sim, hein, Maísa? Então. Então, né? Vamos lá. 17. Assinale. Então, professor. Pode falar. Eu vou falar logo, né? Isso. Que é a D, né? Fomos nós quem?
esse regrinha do quem que eu fiquei perdida, se pode ou não. Tem 2 particularidades. Entendi. Tá, então ele fala assim, ó. Fomos nós quem resolveu aquela questão. Essa concordância aqui, ela tá relacionada a esse cara aqui, ó, o pronome relativo quem. Quando esse pronome relativo está com a função de você, para você de sujeito, tá? Fomos nós, aí eu vou separar aqui quem resolveu aquela questão. O antecedente do pronome relativo quem tá aqui, ó, nós. Esse camarada aqui que é teu antecedente, tá bom? Então esse camarada tá funcionando para você como um pronome o quê? Relativo. E aí ele é o sujeito, né? Quem é que resolveu aquela questão? Resposta quem. E aí você cai naquela regra do sujeito sendo representado pelo pronome relativo quem. Quando o seu sujeito é representado pelo pronome relativo quem, você pode concordar com o antecedente, mas você também pode concordar com o próprio quem, na terceira pessoa do singular. Então, qual foi a concordância que ele preferiu aqui? Ele preferiu quem, né? Para ficar resolveu. Mas aqui poderia ficar resolvemos. Se eu colocasse resolvemos aqui, estaria correto também. E aí a concordância preferível seria em cima do antecedente, tá vendo? As duas são corretas, não tem uma melhor, não tem uma pior. As duas são corretas. Porém, quando o teu sujeito é representado pelo pronome relativo que, aí não tem conversa, tá? Representado pelo pronome relativo que, eu só posso concordar com o número e a pessoa do antecedente. Deu para entender, Maísa? Sim, professor. Perfeito. Show. Mais alguma dúvida? Então, na E, nessa mesma questão, tem o pronome, o verbo está no singular por causa que não é passivo, né? E aí deveria ter colocado no plural, né? É isso que eu entendi? Não. A letra E, impetrante, né? O impetrante referiu-se aos artigos 37 e 38, e aí os quais artigos, né? São os artigos que amparam, tá vendo? Porque aqui, ó, primeiro, ó, esse referir-se que você tá vendo aqui, ó, quem se refere a. Então ele é um verbo transitivo o quê? Indireto, né? Tudo bem? Sim. Então, se eu tenho verbo transitivo indireto com terceira do singular mais ser mais uma preposição, não é isso? Isso aí seria um sujeito indeterminado? Não, não. Não, é de... Ai, meu Deus, esqueci. É porque o sujeito tá aqui, tá vendo? Isso aqui eu fiz de propósito porque o aluno não pode ver terceira do singular mais ser mais uma preposição que acha que é indeterminado. Só que o sujeito tá aqui, ó, o impetrante. Esse aqui não é o verbo referir, aqui é o verbo referir-se. Então, ele é pronominal, tá? Então, o sujeito aqui é impetrante e quem se refere aos artigos, tá vendo? E aí aparece um que aqui, tá vendo? Esse que tá se referindo aos artigos, tá vendo? Então, ele para você é um pronome relativo. Sim. E o que a gente acabou de ver? Quando o teu sujeito é representado pelo pronome relativo que, eu só posso fazer a concordância com o antecedente. Então, aqui teria que ser, não ampara, né? Aqui teria que ser amparão. Percebeu? Entendi. Sim. Mais alguma dúvida? Comigo. Tranquilo? Alguém mais alguma dúvida? Não? Moçadinha, infelizmente, né, vou ter que fazer agora mais uma mentoria aí. Eu agradeço aí a presença de vocês, peço desculpas aí pela demora, mas o computador aqui deu uma birutice aqui de última hora aí, né? Até poder acertar aqui, acabou atrasando um pouquinho e, bom, enfim, nada foi perdido, pelo contrário, né? Mas uma mentoria aí que a gente tira dúvidas e é assim que funciona, né? A ideia é sempre essa, é que a mentoria venha para solucionar os seus problemas. Então, venham com os problemas, né? Fica mais fácil quando você tem em mente a sua dúvida, tá bom? Vamos lá então, moçada. E aí, a mentoria ajudou mais uma vez? Mais uma vez conseguimos aí atingir o objetivo, que foi tirar dúvidas. O Vander está participando aí pela primeira vez aí da mentoria, né? É assim que a mentoria funciona, tá, Vander? A gente, basicamente, a ideia é trabalhar durante a semana a teoria, resolver alguns exercícios, como a gente sempre tenta fazer em sala, mas é aqui na mentoria que a gente consagra a matéria dada durante a semana através das dúvidas que os alunos trazem para a gente. Por isso é importante a gente estar com o exercício feito, bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, agradeço aí a participação e você já sabe, né? Aluno que fica parado
não obtém sucesso. Moçada, bom fim de domingo. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, mestrão. Valeu, mestre. Valeu, moçada. Aquele abraço aí. Até mais. Tchau, tchau. E você gostou dessa mentoria? Se você quiser fazer parte dela, tem o link aí embaixo. Coloque seu cadastro aí que eu posso entrar em contato com você e você fazer parte aí dessa família da mentoria do professor Evandro, moçada, tranquilidade. Outra coisa, se você acha que de alguma maneira esse vídeo colaborou com você ou essa aula colaborou com você em algum aspecto, então compartilhe isso aí nas suas redes sociais, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho aí para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. E se você acha que valeu demais, coloca um valeu aí pra gente que isso só vai fortalecer o canal. Beleza, moçada? Forte abraço e até a próxima mentoria, se Deus quiser.